Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Tainara, mãe do João e da Olivia, e hoje eu vim conversar com vocês um papo assim muito importante. E eu vou começar falando sobre uma experiência que eu tive minha, assim, pessoal, de reclamação, murmuração, no meu dia a dia, né? Eu larguei meu serviço, larguei a faculdade, ou faculdade não, faculdade eu já me formei. Mas eu larguei tudo para ficar em casa e cuidar do meu pequeno. É, e às vezes a gente começa a se sentir um pouco triste, um pouco como se as coisas que nós estivéssemos fazendo, o que a gente abandonou, o que a gente deixou para trás fosse algo, e o que a gente está vivendo agora não fosse algo importante, né? E aí esses dias eu me peguei pensando nisso e recalculei a rota e falei, poxa, e se a maternidade for o que Deus preparou para mim? E se a maternidade for o que Deus falou, não, você nasceu para isso, você nasceu para a maternidade. Você nasceu para ser mãe, você nasceu para cuidar, para apacentar, você nasceu para zelar. E se a maternidade foi isso para mim e eu tô reclamando? E muitas vezes a gente, pelo cansaço, pelo que acontece no nosso dia a dia, a gente esquece que a maternidade pode ser o seu objetivo aqui. E se a maternidade, e se você nasceu para a maternidade? Deixa eu te fazer essa pergunta. E se você nasceu para a maternidade? Sabe? E se você nasceu para isso, para viver isso, para estar em casa cuidando, zelando, e a gente, em vez de colocar no altar de adoração para Deus, em vez de entregar para Deus, mesmo com os nossos erros, os nossos defeitos, a gente escolhe, em vez de fazer isso, a gente escolhe reclamar, escolhe murmurar, escolhe, em vez de cuidar com todo amor, com todo cuidado, escolhe ficar triste, depressivo, porque realmente a maternidade, ser dona de casa, ser mãe, não é a coisa de ser esposa ou ser mãe solo, não é a coisa mais fácil e simples desse mundo, mas se a gente olhar para o outro lado e pensar assim, poxa, se eu tiver nascido para isso, se eu tiver nascido para ser mãe, entendeu? Tipo, se eu tiver, em vez de estar entregando para Deus e pedindo Ele sabedoria, pedindo Ele força, pedindo Ele para me ajudar nessa fase, eu tô aqui murmurando, reclamando o tempo todo. E isso acaba gerando na gente, como se diz, mais revolta, porque você vai olhar para você mesmo e não vai se dar nada. Vai, tipo assim, poxa, eu tô em casa, assim, só fazendo as coisas de casa, só cuidando de filho e não vai se dar nada, sabe? Não vai se valorizar como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa. Não permita, tipo assim, não vamos permitir que o cansaço do dia a dia faz com que a gente não entregue nossa casa, nossos filhos não entregue como um altar de adoração para Deus, sabe? Não agradece a Deus por ter nossos filhos, não agradece a Deus por estar em casa saudável. Isso estraga muito o nosso dia a dia e acaba nos gerando pessoas mais amarguradas, mais reclamonas, e a gente vai passando os anos e vai ficando assim, nessa labuta, porque a gente não tem o olhar de falar assim, poxa, e se eu tiver nascido para maternidade? Já vai deixando seu joinha aí, vamos conversando aqui, vai comentando aí comigo, conversando aí comigo. E nisso Deus me deu uma palavra no meu coração que foi o seguinte: Moisés, quando ele foi salvar o pessoal do Egito, ele olhou para Deus no início e olhou para as circunstâncias. Mas após ele ter olhado para as circunstâncias, ele parou e pensou, poxa, tipo assim, é algo
que eu tô errando, Deus está comigo, né? Deus prometeu estar comigo e eu tô olhando para circunstâncias e ao mesmo tempo ele recalculou a rota e falou: Deus, não me deixe ir sem a sua presença. Então, não viva a maternidade sem a presença de Deus. Eu falo isso por mim mesma, porque muitas vezes eu mesma vivi a maternidade sem a presença de Deus. Então, não viva a maternidade sem a presença de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijos!